Boa noite, meu nome é Everton, tenho 28 anos, moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Teutônia. Essa é a história do meu testemunho de conversão e fazem 11 anos que isso aconteceu e o dia de contar essa história então chegou. E para você saber dessa história então e ouvir e entender o que aconteceu, você vai ter que ficar até o final do vídeo. E eu quero começar lendo uma palavra que é 1 Coríntios, capítulo 1, 27, 28, 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Meus irmãos, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Vamos lá então, como começa essa história, né? No dia em questão, eu tinha 17 anos ainda. Eu morava em Bento Gonçalves. Foi um ano que a gente passou em Bento Gonçalves. E nessa época eu tava bem perdido, assim. Só queria saber de andar de skate e usar droga. Fumava maconha, cigarro. Usei muitas outras drogas. E não me orgulho disso nem um pouco. Isso me afetou negativamente. Isso afetou muito negativamente na minha vida. Não me orgulho nem um pouco disso, tá? No dia em questão, eu tinha comprado papel, né, conhecido por papel ou também LSD, mas aquele não era LSD, aquele era um genérico do LSD que é conhecido por N-Bomb. E eu não sabia, né? Não sabia nem o que poderia acontecer usando essa droga. E já tinha usado uma vez, né? O efeito dela é visual, é psicodélico, assim. Então eu tinha curtido o efeito, mas já estava tendo algumas alucinações, assim, nada saudáveis, enquanto utilizava, né? Quem já usou isso aí deve saber do que eu tô falando. Então, no dia eu comprei, se eu não me engano, foram 5 ou 6 desses, né? E eu vim de Bento Gonçalves a Teutônia, vinha direto pra cá pra ver meus amigos, porque eu me criei aqui em Teutônia, né, desde os 7 anos de idade. Então eu vinha visitar meus amigos e dar rolê com eles, né, andar de skate, eu vinha com skate e tal. E nesse dia o meu irmão me trouxe de carro, ele ia visitar uns amigos que ele tinha por aqui. E a minha mãe também estava aqui, em alguns amigos barra parentes, né? E eu vim pra então visitar meus amigos. No carro eu trouxe a droga atrás da capinha do celular, né? No carro eu já tomei um N-Bomb, então eu vou chamar de papel, tá? Que é um apelido da droga. Porque falar N-Bomb é chato. Então no carro eu já tomei um papel e até chegar em Teutônia, entre Bento e Teutônia, já tinha começado um leve efeito visual, assim, sabe? Mas naquele dia eu tava com a intenção de ficar loucaço e, e extrair o máximo e ir no máximo no limite do que a droga poderia me levar, né? Aí chegando em Teutônia, eu fui direto na casa de um amigo meu, desci do carro do meu irmão e fui direto pra casa de um amigo meu, né? No caminho até lá, eu já tinha tomado mais meio, né? Já tomei mais meio pra ficar, pra ir batendo forte. Quando eu cheguei na casa desse meu amigo, tava um outro amigo meu lá também, da época, né? E aí eu dei um pra eles, eles dividiram, né? Cada um tomou meio também. E decidimos então sair pela cidade de skate, né? E depois a gente iria pra pista de skate. Saímos da casa dele, no caminho assim, a gente já tava bem louco assim, tava sem freio, a gente queria viajar na rua assim, a gente tava viajando, a gente tava
andando no meio da estrada com os skates, assim, descendo as lombas, bem, bem louco, assim, e correndo pela cidade, sabe? Já com a droga batendo. E nisso eu já tava com o rosto, assim, eu me olhava nos reflexos das lojas, da onde tinha vitrine e dos carros, e meu rosto já tava, tipo, um pouco assim, derretendo, né? Porque o efeito da droga é visual, então tu enxerga meio que aqueles efeitos psicodélicos, assim, de imagens coloridas que a gente vê na internet. Basicamente é esse o efeito da droga, né? Então, quando tu olha para qualquer objeto, para parede, para qualquer objeto, esse objeto ele vai reagir ao efeito da droga. Tu vai ver o objeto com cores diferentes, eles vão se movimentar, né, de forma anormal. E era isso que eu estava vendo, era isso que eu estava vendo, era isso que eu estava passando ali, né? Só que um moleque de 17 anos, né, sem noção nenhuma da vida, sem perspectiva nenhuma de vida, cara, tava curtindo demais, entendeu? Tava curtindo aquilo que estava acontecendo. E eu não sabia a consequência do que poderia acontecer com o que eu estava fazendo. Então, a gente seguiu de Canabarro até a Languiru, né, centro administrativo ali, pela Estrada Velha. Quem é de Teutônia aqui, que provavelmente é o público que vai assistir esse testemunho, né? A gente seguiu pela Estrada Velha ali, de skate, vindo bem loucão, andando bem louco, assim, correndo mesmo. E alucinando, né? Alucinando total. Daí a gente desceu aquela ladeira que dá na Rua dos Bombeiros ali, né? Descemos ali de skate. Aí ali a gente já tava em quatro ou cinco. E em direção à pista de skate, né? Que na época era diferente do que é hoje. A pista passou por uma alteração ali, metade dela foi reformada, né? É um detalhe importante. Então a gente estava em direção à pista ali e tal. E nesse caminho, nesse meio tempo, eu tinha droga na capinha do celular atrás, né? Porque é um papel bem pequenininho, menos de 1 centímetro, ou no máximo 1 centímetro ali, né? E no caminho eu tava consumindo isso, que nem louco, né? Eu lembro de ter tomado entre 4 e 5, ou foi 4,5 ou foi 5. E pesquisando, né, depois, eu vi que isso seria uma dose de overdose, né? Então, neste dia, eu poderia de fato ter morrido. E, enfim, continuando a história, né? A gente desceu a ladeira ali que dá nos bombeiros e chegamos na pista de skate, né? Ali na pista, isso era um domingo, dia 31, né? Era de tarde, então ali, isso aí já era umas 2 da tarde, 3 da tarde, né? Chegamos na pista, zoamos um pouco ali, andamos de skate, se juntou uma galera ali, e em dado momento que eu já tinha tomado já o que eu tinha de droga, eu tava com um outro grupo de amigo que chegou depois, e esse grupo de amigo me chamou, né, pra fumar um baseado, né, pra fumar um beck. E aí eu fui, né, como de costume, eu fui. Nesse dia eu não tinha fumado maconha até então, só tinha tomado papel. E aí quando eu tirei um pega do beck, começou uma brisa diferente. Começou uma viagem diferente. E agora eu vou narrar essa viagem, que é o que aconteceu comigo aquele dia, que é o que eu gostaria de contar, né? Naquela hora, então, naquele momento que eu fui lá, me aproximei dos meus amigos e fumei, né? Tirei um pega do beck ali. Eu me afastei deles, assim, e eu tava com o skate embaixo do braço, assim, eu soltei o skate caiu no chão, assim, eu lembro nitidamente, eu lembro de tudo. É uma coisa que ficou bem marcada, assim, na minha memória, né? Eu soltei o skate e eu falei assim, só queria dar um abraço na minha mãe. Quando eu virei de volta, assim, em direção aos meus amigos, eles se transformaram totalmente, né? Tudo ali na pista mudou. Tudo ali mudou.
Os meus amigos, eles ficaram com o rosto desfigurado, né? Pareciam demônios de fato. Eles pareciam demônios, cara. Eles se transformaram completamente, assim. E em volta deles parecia uma nuvem obscura, assim. Não parecia um lugar agradável. Então eu me assustei, assim, quando eu vi eles eu me assustei, né? Pensei, meu, o que que tá pegando? O que que tá acontecendo? Saí, entrei na pista, assim, porque eles estavam na bordinha da pista, assim. Eu vou, eu vou usar a Bíblia aqui para exemplificar, né? A gente estava nesse canto aqui da pista. Aqui é a pista, a gente estava do lado de fora, assim, aqui assim. E aí eu saí daqui, entrei na pista, depois de ter visto o rosto deles desfigurado, né? Entrei na pista e pensei, meu, vou andar de skate, né? E viajando loucamente. Tudo era colorido e tudo se mexia, assim, né? Aquele efeito visual de espiral, assim, que a gente vê na internet. Psicodélico, né? Era isso que eu via, era esse o efeito, né? Mas coisas começaram a mudar, né? Essa aura negativa ao redor deles, esse rosto de desfigurado, parecendo demônio, né? E o restante das pessoas que estavam ali presentes na pista, algumas ainda têm contato comigo, né? Me conhecem, né? Lembram de mim, lembram desse dia. As outras pessoas ali presentes não estavam, né, com o rosto desfigurado, inclusive amigos que estavam comigo no início desse rolê, né? O amigo qual eu fui na casa dele, ele estava ali no meio da pista, assim, andando de skate, né? Só que todos ali, tudo ali começou a aparecer, tudo dentro do espaço da pista de skate começou a aparecer um tabuleiro, assim, um cenário específico onde estava acontecendo algo muito específico. Aonde cada pessoa estava posicionada, cada grupinho de pessoas estava posicionado, representava um grupo de pessoa de forma espiritual. Os meus amigos que estavam no meio da pista, a cor de roupa que eles estavam usando, vermelho e azul, pasme, mas isso também influenciou dentro daquilo que eu estava observando. E, e aí eu comecei a ver outra coisa. No canto contrário da pista de onde estavam meus amigos estavam aqui. No canto contrário não tinha ninguém presente ali. Era uma mini ramp antiga que tinha, era uma rampa antiga que tinha, e ali não tinha ninguém. E começou a descer um feixe de luz bem ali naquele lugar, assim, na minha visão. Eu comecei a enxergar um feixe de luz descendo, assim, como se fosse de uns 2 metros, assim, de altura. E eu pensei, meu, que é aquilo, né? Parece uma coisa boa, né? Eu peguei, fui até lá e me deitei embaixo desse feixe de luz. Quando eu me deitei, eu fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, eu comecei a ver a silhueta de duas mãos orando, como se fosse alguém orando, né? Comecei a ver a silhueta de duas mãos e comecei a ouvir pessoas orando por mim, pedindo e clamando por mim. Mas eu estava ouvindo orações então, né, que foram feitas por mim. E, e aí eu me senti uma paz assim, plena, absoluta, assim. Parecia que eu tinha saído de toda aquela viagem que eu estava vendo. E só que aí, de um segundo para o outro, assim, como se fosse uma tela de televisão, assim, vinha uma escuridão do canto, assim, e cobria toda a minha visão, como se eu estivesse num quarto escuro. E quando vinha a escuridão, vinha também outras vozes, né? Vinham vozes de acusação, vozes que me influenciavam a fazer coisas ruins, né? Em tom de ironia e sarcasmo, assim. Então eram vozes que falavam tipo, vai lá, fuma um baseadinho com teus amigos, vai lá, toma um traguinho, vai lá no bar, joga uma coisinha, né? Porque era essas coisas que eu fazia na época, né? Vivia no bar, jogando, bebendo, bebia a ponto de dormir na calçada, né? Enfim, essas vozes falavam isso pra mim, né? Na escuridão. E eu respondi o quê?
não, eu não quero mais, eu não quero isso, eu não quero. Daí eu quero a luz, né? Eu quero a paz. E aí voltava então a luz e a silhueta de mãos e as pessoas orando de novo. E isso a- teve essa troca umas duas ou três vezes, assim, da escuridão para luz, da escuridão para luz. E aí eu levantei chocado com o que eu tava vendo, voltei assim para a pista de skate, né? Levantei da luz assim e comecei a andar de skate. Descer rampa, ir pra lá e pra cá e andar pela pista toda. Comecei a ficar muito revoltado com o que eu tava vivendo ali. Então, até teve um rapaz esse que ainda tem contato comigo, né? Ele passou na minha frente assim, eu pulei do skate, quis sair no soco com ele, deu. Aí o meu amigo que tava ali comigo me segurou assim, falou: Ever, o que que tu tá fazendo? O que que é isso, né? Ah, não faz isso. Daí eu parei, segui andando de skate. Só que eu, na hora assim, eu parei e comecei a pensar: meu, eu morri, eu morri, hum, eu morri, agora eu vou ter que decidir pra onde a minha alma vai ir, né? Minha alma tá aqui penando agora. Eu vou ter que decidir se eu quero ir pro céu, se eu quero ser salvo, ou se eu vou pro inferno, né? Se eu vou querer continuar fazendo essas coisas, né, que eu fazia. E aí, então, nesse momento eu comecei a questionar Deus, né? Não foi uma oração, foi uma conversa com Deus, foi um questionamento. Eu comecei a falar: Deus, então tu existe. Eu comecei a questionar, né? Deus, então tu existe. Se tu existe, nada disso tem valor. Eu comecei a parecer um teatro, sabe? E eu tirei a roupa, tirei o casaco, joguei pro lado, tirei a camiseta, tirei. Tava de touca também, tirei touca, tirei casaco, tirei camiseta, fiquei só de calça e tênis. Joguei meu skate para um lado, o meu celular eu joguei pro outro. Então eu me desfiz e cada coisa que eu jogava eu falava: nada disso tem valor, nada disso tem valor. Deus, se tu existe, nada disso tem valor. E aí eu só pensei: meu, morri, eu quero ir pro céu, me tira daqui. Eu olhava pro céu assim, para as pessoas, parecia que ninguém saía do lugar. Ninguém saía do lugar, só eu estava existindo ali naquele momento. O sol parecia que não saía do lugar, então para mim parecia de fato que eu tinha morrido. E o tempo não passava, né? Aí eu pensei: meu, preciso sair dessa viagem, né? E eu preciso pedir ajuda para alguém. E aí era um domingo, né? A prefeitura estava lotada de gente. E eu pensei: lá em cima tem famílias, então família é uma coisa boa, né? Alguém vai me ajudar. E eu saí da pista, assim, e fui subindo em direção à prefeitura ali, na casinha do relógio ali, ao relógio, aquele relógio que tem no chão, né? Quando eu cheguei ali em cima, a primeira coisa que eu fiz, eu acho, não lembro qual foi a sequência, mas eu falei com algumas pessoas que estavam num círculo ali de pessoas. Algumas eu conheço, sei por nome também quem era. E eu comecei a falar sem nexo nenhum, aleatório, não sei por quê. Não foi um pedido de ajuda, foi. E, e aí eu também subi na casinha do relógio, aquela casinha do relógio que tem ali na prefeitura. Eu subi na casinha do relógio, sentei em cima dela e fiquei olhando pro céu e pensando: cara, o que que eu vou fazer, velho? O que que tá acontecendo? O que que eu vou fazer? E eu pensei: meu, se eu morri, eu quero viajar o mundo. Se o tempo tá parado, se eu tô parado no tempo, se a minha alma tá aqui penando agora, eu quero viajar o mundo. Eu quero ver o mundo. Quero ver as praias, né? Pensei: vou roubar um carro, né? Como se nada fosse acontecer. Como se nada fosse acontecer. Sem ter noção das consequências reais da vida real. Porque não estava na vida real. Eu estava morto, minha alma estava penando. Dentro da minha consciência era isso. Simplesmente saí correndo. O primeiro carro que eu vi, eu pensei: vai ser esse. Só que correndo na direção do carro, eu pensei: não sei roubar um carro, não sei nem dirigir um carro, não sei muito menos fazer uma ligação direta. Isso me revoltou na hora, né? A primeira reação foi de raiva e minha reação foi
descontar a raiva no carro. Eu subi no carro com os dois pés, né? Subi correndo, assim, cheguei correndo e pulei com os dois pés em cima do capô do carro. E fui pro para-brisa, assim, e pulei em cima do para-brisa. Eu dei uns 3 pulos, assim, em cima do para-brisa. Quebrou todo o para-brisa do carro. Não estilhaçou, né? Poderia ter estilhaçado, poderia ter caído para dentro, me machucado bastante, né? Mas não aconteceu. E logo o dono do carro, então, gritou, né? Sai de cima do meu carro, maluco. E ele veio correndo na minha direção. Eu desci do carro, né? E ele, obviamente, queria me bater, né? Eu não tiro a razão dele. E ele veio para me dar um soco e não sei, mas não me acertou. E ele caiu, parece que ele caiu e bateu o braço, e quebrou o braço. E aí eu saí correndo, ele saiu correndo atrás de mim. Depois a gente chegou, voltamos para a direção da casinha do relógio. E ali num gramado, assim, eu pulei no meio de um círculo de pessoas ali. Loucura total, loucura total. Prefeitura no domingo lotada. Pessoal tomando chimarrão e tal. Eu pulei ali no meio de um círculo de pessoas, passei por eles e o cara ainda atrás de mim, né? A minha reação foi me defender, então. A gente brigou ali, a gente rolou no chão. A mulher dele veio, eu tava em cima dele na hora que ela chegou. Ela me bateu, eu caí e ela ficou em cima de mim. Continuando. A moça, a mulher do cara, então, subiu em cima de mim. Ali, então, foi o único momento de lucidez que eu pensei em mulher não se bate. Não reagi, né? Não quis reagir ali e entrar em luta com ela também. Então, ali eu fiquei parado. A delegacia era do lado da onde isso tudo estava acontecendo, então foi só a viatura atravessar a rua ali. Aí quando a polícia chegou ali, eu acho que eles me algemaram. Quando me colocaram dentro do carro e fecharam a porta, eu ouvi como se fosse um portão fechando atrás de mim, atrás da minha cabeça, assim. E quando fechou o portão, a minha visão escureceu totalmente, como se eu estivesse naquele quarto escuro. Porém, não havia mais as vozes de demônio. E vagamente eu ouvia como se fosse uma voz de criança, assim, ao fundo. Aí, tipo, sons de criancinha, assim, de bebê, tipo, vozinha de bebê, assim. E quando eu ouvia essa vozinha de bebê, eu via como se fosse uma luz, assim, brilhar. E aí eu ficava procurando, assim, por essa voz de bebê, né? Ficava procurando pela voz de bebê, como se fosse algo que fosse me ajudar, né? Então, a sair daquela escuridão ali. Durante esse momento, depois que eu entrei na viatura, eu passei por algumas coisas, né? Eu fui levado a fazer exame de corpo de delito. Os meus olhos foram fechados de spray de pimenta. E mais algumas coisas aconteceram, né? Que não vem ao caso. Não quero relembrar essa parte. Eu sei que eu reagi, eu sei que eu tentei brigar com os policiais e tal. Então eles tiveram que me conter, né? Em um momento eu orei. Em um momento eu comecei a orar. E eu comecei a pedir a Deus uma chance, uma segunda chance, né? De recomeçar, né? Foi uma oração simples, muito simples. A primeira oração de fato da minha vida, porque até então eu era bem cético em relação à existência de Deus. E então eu orei de forma simples e ingênua, né? Por exemplo, eu falei: Deus, me perdoa pelos meus pecados, né? Me dá uma chance e tal, me dá mais uma chance. Eu prometo que eu vou cortar a barba. Eu tinha 17 anos, eu nem tinha barba direito, né? Eu tinha só uns pentelhos assim no queixo. E só que assimilei como se isso fosse algo errado, né? Então eu citei essas coisas assim, né? Usava piercing no lábio, assim, nos lábios, eu tinha 2 piercings nos lábios, na laterais dos lábios. Sempre usei alargador, né? Os alargadores, vocês podem ver, sempre usei os alargadores. Hoje em dia eu não vejo mais algum problema nisso, né?
Não uso por questão de conforto mesmo. Mas enfim, naquela época essa foi minha oração, né? Quando eu disse amém e eu finalizei a oração, os meus olhos abriram. E os meus olhos abriram em direção à porta da delegacia. E quem estava abrindo a porta da delegacia era minha mãe, para me buscar, né? Então tudo começou com a frase, só queria dar um abraço na minha mãe, e finalizou, essa viagem toda acabou quando eu vi minha mãe, né? Abrindo a porta da delegacia ali, minha visão voltou, consegui abrir os olhos assim, sentado no banco, minha mãe abriu a porta, eu vi ela entrou para dentro da delegacia e eu fiquei em silêncio absoluto. Ela foi, assinou um termo, me pegou, né? Tipo, me retirou ali da delegacia, não falou nada. Eu não falei nada, fiquei em silêncio. A gente entrou no carro, silêncio absoluto. Tava o meu irmão, a minha cunhada, da época, né? Minha mãe do meu lado e eu, né? Eu tava ainda só de calça, sem camisa, né? E, e a pergunta que eu fiz, né? A primeira frase que eu falei foi: vocês acreditam em Deus? E naquele momento eles estavam bem revoltados comigo, né? Com tudo que aconteceu. Então não me responderam na hora, né? Só expressaram indignação. Meu irmão, ele falou: que acredita em Deus, cara. Olha o que tu fez. A minha mãe também repetiu a mesma coisa, né? Olha o que tu fez. Por que que tu fez isso e tal? E eu, vocês acreditam em Deus? E eles, que acredita em Deus o quê? Não é hora de falar disso e tal. Olha o que tu fez, tá loucão, né? E fiquei em silêncio, a gente foi pra casa. Os meus pertences que eu havia jogado fora lá na pista de skate, os meus amigos ali que estavam ali presentes, eles recolheram ali, né, meu skate, meu celular, tal, meu casaco, entregaram pra minha mãe, né? E então tava no porta-mala do carro já quando a gente tava voltando pra Bento. Isso tudo no mesmo dia, né? A gente veio de manhã cedo, aí aconteceu tudo o que aconteceu e à noite a gente já tava retornando pra Bento. Passou-se uma semana e eu fiquei processando o que tinha acontecido, né? Comecei a me olhar no espelho e não me achar mais normal da forma que eu vivia, tanto com os pentelhos do queixo, né? Quanto com os piercings nos lábios, no septo, os largadores, né? Então eu fui tirando bem devagarinho, eu fui tirando no passar dos dias, eu fui tirando essas coisas e me sentindo melhor sem. E eu perguntava, e eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né? Ia na pista de skate, perguntava para meus amigos assim: ô meu, vocês acreditam em Deus? E a resposta que eu tinha era: meu, isso foi uma coisa que inventaram para manipular a humanidade. E eu não aceitava isso como resposta, né? Porque o que eu tinha vivido era realmente real para mim, né? E então eu fui me afastando desse ambiente também. Eu fui mudando hábitos que eu tinha muito ruins, entendeu? Parei de fumar cigarro, né? Nesse meio tempo. E aí teve uma pessoa, uma única pessoa que eu conhecia, tenho contato até hoje, né? Que é uma tia do meu irmão, que eu considero ela quase como uma mãe, né? Eu chamei ela, contei pra ela a história do que aconteceu. Ela acreditou em mim, ela orou por mim e ela me fez um convite para ir no culto. Levou questão de mais uma semana até que eu fosse no culto. Quando eu fui no culto, eu não consegui prestar atenção no culto, né? Era uma Assembleia de Deus, então as pessoas gritavam no culto, né? Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei bem perplexo com isso, né? E eu fiquei assustado assim com o ambiente, né? Então eu não consegui prestar atenção na mensagem. E no final do culto, o pregador perguntou quem queria aceitar Jesus, né? E do culto todo, essa é a única frase que eu lembro. Quem quer aceitar Jesus esta noite?
E quando ele falou essa frase, eu tava assim, ó, encolhido no banco, só observando a galera, glória a Deus, aleluia, e assustado. Quando ele fez essa pergunta, foi a única frase que eu ouvi. E nesse momento desceu um fogo, cara, da cabeça aos pés, assim, ó, me consumiu por completo, um fogo que me consumiu por completo. E eu levantei, assim, no impulso, eu levantei com as mãos levantadas, assim, e comecei a dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. E eu fui andando lá na frente, chorando, chorando, e aquele fogo me queimando. Eu olhei para trás, minha mãe estava nesse dia no culto, e tava a minha mãe e a minha irmã menor, ela era nenezinha ainda. E eu voltei, fui até minha mãe, dei um beijo, um abraço nela de despedida e fui lá pra frente de novo, chorando assim, né? Achando convicto de que eu estava indo pro céu naquele momento, como se eu fosse ser arrebatado. Mas não aconteceu o arrebatamento, né? Eu recebi ali uma oração e tal, passou, o fogo diminuiu assim, diminuiu não, né? Passou aquele efeito assim que aconteceu. E fui pra casa e tal, impactado totalmente, né, por aquilo que eu tinha sentido. Depois daquilo ali, velho, daquele dia ali, eu comecei a ir em todos os cultos, todos os cultos. Havia apenas um dia que não tinha culto, que era na segunda-feira, se eu não me engano, e era o dia que eu não ia na igreja. De terça a domingo eu ia na igreja, em todas as congregações da cidade, em todos os bairros da cidade. Tinha um amigo na época que ele era. É até engraçado, eu acho que ele tinha 17 anos e tinha uma motinha. E ele ia. Ele pregava já. Ele me deu minha primeira Bíblia. Eu tenho ela até hoje. E tenho um carinho enorme por ele. Até hoje, assim. Enorme, enorme, enorme. E ele fez muita diferença ali no início da minha conversão ali. Ele fez muita diferença, não. Ele teve um papel muito importante. Muito, muito, muito importante. E, enfim, depois a vida me afastou, né, da igreja. Depois eu retomei a caminhada na igreja. A gente voltou de Bento Gonçalves para Teutônia nesse meio tempo. Eu voltei para a igreja aqui em Teutônia. Me afastei da igreja aqui em Teutônia por muitos motivos. Todas as minhas experiências dentro de igreja foram ruins até hoje. Só que isso ainda não me afastou da fé. Isso não matou a minha fé, né? Foi bem traumático para mim, assim, as experiências que eu tive. Um dia eu posso falar sobre elas. Posso falar sobre outras coisas que faltou ainda no meio desse testemunho. E é isso, esse é o meu testemunho de conversão, né? Fui tomado pelo Espírito Santo no culto que eu fui, no primeiro culto que eu fui. Depois disso, a minha vida mudou completamente, né? Passei muita coisa dentro de igrejas já. Tinha tudo para detestar a religião cristã e fugir dela. Mas não tem como, não tem como, não tem como, cara. Jesus é maravilhoso, cara. Deus é perfeito. E não tem nada na minha vida que eu queira senão o amor e a misericórdia de Deus. Se eu não tiver Deus na minha vida, eu não sou ninguém. Se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Nada. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Tenho plena convicção disso. E meu único objetivo de vida é morrer em paz com Deus, sabendo que eu fiz a vontade dele, de que eu fui útil para o reino de Deus, né? Então,
Basicamente é isso. Se tu assistiu até aqui, eu agradeço a atenção que tu me deu. Foi uns 30 minutos de vídeo. E é isso que se esse testemunho te tocou de alguma forma, né? Te acrescentou em fé, eu peço para que deixe um comentário, porque isso vai ser positivo para mim também. Isso gera coisas boas, né? Então, se te acrescentou, se foi bom, deixa um comentário, deixa um like aí. E é isso. Honre pai e mãe. Se teu pai e a tua mãe são cristãos e vão na igreja, vai na igreja com eles. Não procura uma igreja descolada, sabe? Vai na igreja com os teus pais, ou com o teu amigo, ou com teus tios, com teus primos. Busca a Deus, leia a Bíblia, ore, entrega a tua vida a Deus. Peça direção a Ele das coisas que tu vai fazer, da onde tu deve ir. Peça conselhos à tua mãe, ao teu pai, se tu deve fazer certas coisas. Isso também faz parte de honrar pai e mãe. E se tu tem menos de 25 anos, pode ter certeza, teu córtex frontal não está totalmente desenvolvido e bem provavelmente você sabe das coisas, então você precisa viver sobre conselhos. A Bíblia diz em Provérbios que por falta de conselhos o povo perece e na multidão de conselhos há segurança. Então procure bons conselheiros para sua vida. Busque seguir os conselhos deles, peça conselho a eles, busque Deus, ore, ore, busque Deus e é isso. O céu existe, o inferno existe e você tem que decidir para onde você quer ir ainda nesta vida. Valeu, é nóis.